Olá, boa noite. Sou Gilvândia Moreira, presidenta do sindicato, e nós vamos começar mais um Momento Bancário. E hoje nós vamos falar da campanha nacional dos bancários, e a gente teve nesse final de semana a conferência estadual. Então a campanha tem toda uma preparação: consulta, assembleias, elege os delegados, vota as propostas majoritárias, leva para a conferência estadual, a conferência estadual vota a posição do Estado e depois leva para a conferência nacional, e aí lá aprova a pauta, que vai ser entregue para os banqueiros. Bom, para falar de tudo isso, como é que está? Qual a situação dos bancos, né? Falar um pouco dessa conjuntura que a gente está vivendo, para falar como é que foi a conferência estadual, como é que ela é preparada, porque são, né, muitos sindicatos, muitas cidades, muitos bancários no estado. E a gente está aqui com a Aline Molina, que é diretora da FETEC, secretária de Organização e Finanças da FETEC, CUT São Paulo. Boa noite, Aline. Boa Obrigada noite. pela presença. A Aline é bancária do Itaú e é diretora aí da nossa federação. E a gente está aqui também com o Gustavo Carvazan, que é economista do GESE e é da nossa subseção aqui dos bancários de São Paulo. Boa noite, Gustavo. Obrigada pela presença. Eu que agradeço. Bom, Aline, nossa conferência estadual, fala um pouco, quantos bancários presentes, tinha bancário de base, tem cota, tem participação de mulheres, homens. Explica um pouco a conferência aqui para os bancários que estão nos assistindo. Nós fizemos uma conferência com em torno de 300 bancários, entre dirigentes e bancários de base, mais de 30% de bancárias, de dirigentes. E a nossa federação ela se organiza em várias cidades, né? Então, você tem em torno de são 14 sindicatos, mais de 100 cidades e bancários de todas essas localidades. Vêm para a nossa conferência, onde a gente aprova nossas pautas aqui do estado de São Paulo. E aí a gente vai lá discutir com os bancários do Brasil, porque não é só a vontade do pessoal de São Paulo, né? A gente tem que conversar, dialogar e chegar a acordos. Mas em que conjuntura que a gente vai fazer a nossa campanha nacional 2015? Qual é? Para falar um pouco sobre isso, Gustavo, fala para a gente assim, que conjuntura é essa que a gente está fazendo? Como é que estão as outras categorias? O que mais que você pode dar dessa conjuntura para a gente ver? Porque nós não fazemos campanha isolados do mundo, sem olhar, os outros atores interferem bastante na nossa campanha, né? Desde a situação do lucro dos bancos, situação dos trabalhadores, se tem desemprego, se não tem desemprego, né? Como estão todos os outros atores nessa campanha. Então, Gilvândia, esse ano a gente está, como todo mundo está vendo, numa conjuntura mais complexa, né? Pensando na conjuntura geral, da economia geral, a gente vem numa conjuntura um pouco diferente do que a gente vinha nos últimos 10, 11, 12 anos. A gente está com a economia com uma perspectiva de queda no PIB, a inflação está um pouco mais elevada, né? A boa notícia é que isso é uma coisa pontual desse ano, provavelmente ano que vem ela já volta para os patamares anteriores, está muito concentrada nos preços administrados, a energia elétrica subiu muito e tal. Então, a gente tem a economia um pouco andando de lado, né? A gasolina também, a inflação um pouco mais elevada e o desemprego também tendo algumas elevações. Então, em termos de conjuntura geral, o cenário é um pouco de dificuldade para as categorias, né? A gente já se vê um reflexo disso nas negociações, ainda que tenham sido bem-sucedidas, né? No primeiro semestre, a gente tem 80% das categorias com ganho real, com reajuste acima da inflação. A gente vinha no ano passado com um patamar em torno de 90%, então houve uma queda, mas ainda é um percentual alto, e os ganhos reais concentrados ali naquela faixa até 1% acima da inflação. Isso está vinculado a uma inflação mais elevada, é mais difícil de você ganhar ganho real. Agora, qual que é a diferença do setor bancário? O setor bancário ele tem uma peculiaridade em relação aos outros, que é a seguinte: no ano em que a economia está mal, ele está melhor ainda. Ele está ganhando com a crise, na verdade. Ele está ganhando com a crise, né? A gente vê que o lucro do banco, ele não só se mantém ou tem uma queda pequena no ano de crise, mas como ele acelera, ele aumenta ainda mais, né? Só para dar alguns dados, em 2014, no ano fechado, o lucro dos 5 maiores bancos que atuam no Brasil cresceu por volta de 14%, já é um crescimento alto. No primeiro trimestre de 2015, a gente tem um crescimento já de 22%.
do lucro Aí desses teve o mesmos Itaú, bancos. teve um crescimento grande O no Itaú teve um lucro. crescimento grande, o Bradesco, o Banco do Bradesco, Brasil. Banco do Brasil. Mas o Banco do Brasil você está isolando... Já isolando aquele efeito extraordinário, teve um efeito extraordinário no Banco do Brasil em função da abertura de uma nova empresa. Já isolando esse efeito, a gente chega nessa média de crescimento Isso de porque mais de eles 20%. passaram a investir mais em títulos, quer dizer, eles deixaram de emprestar para a população, ou não estão querendo emprestar muito para a população, e estão emprestando mais para o governo, porque está sendo mais vantajoso emprestar para o governo. Isso é um problema para os empregos, né? É verdade. E para a população também é um problema que tem menos crédito no mercado. Tem menos né? crédito e crédito mais caro. Crédito mais caro, com taxas de juros maiores, né? Ô, Gustavo, tem uma pergunta aqui de um bancário, uma pessoa que mandou, também não se identifica que banco, de que região que a gente costuma receber perguntas de várias regiões aí do país. Ele diz o seguinte, que queremos tudo o que temos direito. Muito bem. Nós temos que ter tudo que tem direito mesmo e temos que lutar muito por isso. Temos que saber disso, que a nossa organização, a nossa participação é fundamental para isso. E não só aumento, e não só esse aumento, o aumento do salário. Né? Aí ele fala o seguinte, reclama aqui do Vale Alimentação, que tem que ser maior. Fala um pouco, isso aqui as pessoas sentindo, a gente vê que as pessoas estão sentindo o impacto do preço dos alimentos. Como é que está isso? Como é que foi? Nós tínhamos um ano de seca, período duro anterior, né? Se ainda tem esse impacto, como é que está essa inflação de alimentos? Você tem por dois motivos, basicamente, né? A inflação de alimentos, ela também tem um fator diferente dos outros, que ela é uma inflação um pouco sazonal. Então, se a gente está passando por um período ou de chuva muito forte ou de seca, isso afeta a qualidade dos produtos que chegam no mercado, consequentemente o preço aumenta desses produtos. E tem um outro fator interessante, que é o seguinte, né? Quem costuma comentar sobre isso é o professor Ladislau Dalbor, da PUC, que ele chama que é a inflação construída. Né? Então, a gente vê, por exemplo, a inflação de alimentos fora de casa, que é nos restaurantes e tal, já está mais de 10% o crescimento dela. Isso se dá por quê? Porque as pessoas começam a ouvir todo mundo dizendo que a inflação está aumentando muito. Então, está aumentando o noticiário. A situação já é complexa e o noticiário, a grande mídia deixa ela mais difícil do que é. E aí o dono do restaurante fala, bom, deixa eu garantir o meu aqui. E também aumenta o preço da refeição. Então, de fato, a gente tem esse ano, assim como em anos anteriores, um aumento dos alimentos acima da média da inflação. Agora, se a gente pegar a campanha dos bancários mesmo do ano passado, o reajuste no Vale foi de 12%. A gente deu 5,5% de ganho real. E isso a gente tinha constatado na consulta, que os bancários queriam... estavam reclamando do custo da alimentação fora de casa. Exatamente. Reclamavam bastante. Aí a gente viu mesmo aqui em São Paulo, Centro, Paulista, vários bairros, Aline, que o pessoal reclamava que o ticket refeição não estava dando para almoçar. Então, por isso que nós jogamos um aumento maior no Vale Refeição, até a partir do que a gente constatou na consulta dos bancários. Gustavo, uma categoria aí que aqui em São Paulo que tem uma importância, sim, os professores tiveram uma greve aí e saíram sem aumento, professores do governo do estado aqui, né? Aliás, com bastante problemas. E tinha uma reivindicação aí bem, se eu não me engano, dava em torno de 75%. Certo. Mesmo com quase 200 dias de greve. Os metroviários também não fizeram greve, fecharam acordo, mas também saíram, como é que foi aí? Saíram com, se eu não me engano, não repuseram a inflação, pelo INPC. Pelo INPC não, né? O acordo deles leva em conta um outro índice, que é o IPC da FIP, que também ficaram nessa faixa inicial de até 1% de ganho real, mas para efeitos comparativos com os bancários, se a gente usar o INPC, aí ficou até abaixo, né? E você também fez uma apresentação no Comando Nacional dos Bancários. A Conferência Nacional Estadual fez essa mesma discussão, que é o peso das novas tecnologias, o peso o crescimento. Como é que estão essas operações? Elas são feitas, a maioria das operações nos bancos são feitas aonde? Nas agências, nos ATMs, no mobile bank, ou seja, no celular, na internet. Como é que está esse peso dessas? Aí a gente entra numa outra questão que é bem relevante também no setor, que é a questão do emprego, né? A gente vê que é a grande preocupação dos bancários esse ano. Mesmo com esses resultados robustos, né, dos bancos, a gente vê que nos últimos 12 meses a gente tem um fechamento de quase 5 mil postos de trabalho nos bancos. Isso provavelmente está vinculado de alguma forma a isso que você está dizendo, né? A gente tem um novo cenário tecnológico no setor financeiro, onde as pessoas fazem as transações financeiras cada vez menos
presencialmente na agência bancária, né, tradicional, e muito mais, às vezes, pelo celular, pela internet. Hoje, só o celular e a internet já representam mais da metade de todas as transações do setor. A E até participação da pouco agência tempo não era o inverso, bem, né? era muito pouco Acho que em significativo. 2010 ainda era 30, em torno de A curva 30%. inverteu no ano passado, né? Esses dois meios, internet e celular, passam de 30% há 5 anos atrás para mais de 50% agora. Então, é um crescimento rápido, isso afeta o emprego e por isso que também isso surge como uma preocupação importante na campanha desse ano, né? Oline, essa questão do emprego apareceu na conferência estadual, certo? Apareceu e nós fizemos também esse debate das novas tecnologias e uma das preocupações centrais do nosso debate lá é a questão do emprego, dos bancários de todo o estado, né? Então, a gente vai conversar com os bancários no interior, eles também estão preocupados com essa questão. E com a questão do aumento da alimentação fora também, né? Que antes não aparecia, agora aparece, não só na capital. Muito bem. Bom, gente, nós vamos fazer um pequeno intervalo, vamos voltar para continuar falando da conferência estadual, das reivindicações dos bancários. Queria agradecer aqui a presença do Gustavo, nosso economista, que nos ajuda sempre nas campanhas, com os estudos que a gente tem aqui, porque é a partir desses estudos que a gente vê que nós precisamos, de fato, esse ano conquistar, e também a partir do que os bancários apontam. Discutir muito essa questão do emprego bancário, né, o futuro, a inserção dessas novas tecnologias, o impacto disso nos empregos. Nós temos na pauta de reivindicação um item que diz, tem que discutir o impacto das novas tecnologias no emprego bancário. Isso acontece na Itália, isso acontece em vários países do mundo, tem na lei, inclusive. Essa questão de que você tem que discutir com a categoria, com os sindicatos, o impacto das novas tecnologias, como é que vai ficar o emprego no setor, né? Bom, e a gente também, a partir desses estudos aí que o Diese faz, é que nós vamos percebendo onde é que a gente tem que, como é que a gente vai fechando a nossa campanha, a gente tem que lutar mais, que itens que a gente tem que melhorar, por que os bancários, né, a partir do estudo e com a pesquisa, a gente vê o impacto, né, na vida financeira dos trabalhadores. Então, Gustavo, obrigado pela presença. No próximo bloco a gente volta, continua aqui com a Aline e voltamos também com o secretário-geral da nossa Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro. Bom, nós voltamos aqui no Momento Bancário e agora nós estamos com a Aline Molina, que é bancária do Itaú, secretária de Finanças da nossa federação FETEC CUT São Paulo, e agora também com Carlos de Souza, que é bancário do Banco do Brasil e é do Rio de Janeiro, da base do Rio de Janeiro, e é secretário-geral da CONTRAF-CUT, Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, que, junto com o Sindicato de São Paulo, coordena a campanha nacional dos bancários, junto com o Comando Nacional. Boa noite, Carlos, obrigado pela presença. Boa noite, Giovande, Aline. Boa noite. Carlos, fala aqui para os bancários. A gente estava falando para os bancários aqui no primeiro bloco como é que é a conferência estadual. E como é que é a conferência nacional? Os outros estados e regiões já fizeram suas conferências? Já tiraram suas propostas? Como é que é? Como é que está organizado? Quantos bancários vão ter nessa conferência? Bem, na realidade, o sistema da Conferência Nacional dos Bancários, ela é bem complexa e ela é facilitadora para que todos os bancários sejam representados, né? Hoje nós temos cerca de 500 mil bancários e a gente faz um esforço muito grande para que todas as federações, todos os estados possam estar representando a política desses bancários na conferência. Pra vocês terem uma ideia, nós começamos o processo de conferências regionais no dia 31, né, de maio, né, lá atrás, com o estado de Santa Catarina. E de lá para cá, 9 federações fizeram conferências, né, que estão na base da CONTRAF. Vários estados, vários sindicatos municipais, também regionais, fizeram as suas conferências para colaborar com a conferência. Interessante. Você, por exemplo, está falando de conferências regionais. Aqui a gente tem a conferência estadual,
que é o Estado de São Paulo. Aliás, o Estado tem duas federações, a nossa, filiada à CUT e a outra federação. E a gente faz uma conferência estadual. Mas você tem Nordeste, por exemplo, cada um faz em seu estado sua conferência estadual, depois eles fazem uma regional e junta toda a região do Nordeste, não é isso? A maioria das nossas federações, Quase todo o elas são Nordeste, né? regionais. A FETRAF Nordeste, por exemplo, praticamente quase todos os estados do Nordeste, porque também tem a Federação da Bahia e do Sergipe, que também faz que uma é conferência filiada a outra regional, central sindical, né, CTB. mas que participa da nossa conferência nacional. E que a participa gente do Comando Nacional. participa do também. Comando Nacional. Na realidade, a gente faz um esforço para que todos participem. A conferência é um espaço para toda a categoria bancária organizar a sua campanha, e não só a campanha, debater suas questões e as questões da sociedade. A gente espera ter 600 delegados eleitos nessas conferências, representando essas bases, mais 35 delegados representando o Comando Nacional, né, que são delegados natos para fazer o debate, que já vinha sendo acumulado por esses representantes dentro do Comando, mais 10% de observadores, cerca de 60 observadores e mais uma série de convidados, ou seja, a gente deve ter cerca de 700, até um pouco mais, né, de pessoas, de bancários, transitando na nossa conferência e alimentando o nosso debate da nossa próxima campanha salarial. Muito bem. E a gente aqui em São Paulo nós aprovamos, né? Nós aprovamos o índice de inflação. Veja, nós fizemos uma consulta de cerca de 12 mil, 11.900 e poucos bancários e 25, se eu não me engano, bancários responderam à consulta. E aí a gente foi perguntando qual o índice, qual a principal reivindicação, a preocupação dele com os vários temas, e a gente percebeu assim, a maioria dos bancários, acho que quase 70%, um pouquinho mais, aponta um índice, acho que 74% aponta um índice até 15%. E aí tem aqueles que não responderam e tem uns que acima de 15% dá aí acho que uns 13%, se eu não me engano. E tem aqueles que não responderam esse item porque certamente não quiseram opinar, né? E tem PLR, é uma questão que tem muita importância para os bancários, né? 90% aponta PLR como algo importante, que, né, você vê que sempre nos momentos mais difíceis na economia, as pessoas jogam um peso grande na PLR, que é mais dinheiro no bolso mais rápido, né? Emprego, não só na consulta, mas em especial nas reuniões que a gente fez nos locais de trabalho, nas conversas com os militantes, com os bancários, a gente viu que a preocupação do emprego ela é bem central. Então, nós aprovamos esse índice de inflação mais 5% de aumento real, que dá 15,24%. Como é que está nos outros estados? Assim, a maioria das federações tem aprovado o quê? Na realidade, não foge muito do que os bancários de São Paulo debateram na sua consulta. Nós estamos promovendo consulta em todo o país e na maioria das consultas a gente percebe que os bancários, eles têm positivado, eles têm acreditado na nossa estratégia do ganho real, na nossa estratégia de brigar dentro da campanha pedindo a inflação, mas pedindo também o ganho real. E a grande maioria dos bancários aponta para 5% de ganho real mais a inflação do período, o que vai dar em cerca mais ou menos o que vocês aprovaram em São Paulo. E tem propostas diferentes, mas o que a gente está vendo é que, provavelmente, na Conferência Nacional, obviamente, que passa é a posição da maioria, quem convence é a maioria. Agora, deixa eu perguntar uma coisa, porque isso é um assunto que a gente pôs lá no Facebook, o resultado da Conferência Estadual, e também né, todo ano vem essa questão. Os bancários, eu queria que a Aline também comentasse isso, né? Os bancários, esses bancários que acham que reivindicar mais, sair com a reivindicação maior, significa que você vai... Só o fato de sair com a reivindicação maior significa que você vai conquistar mais, né? E eles veem isso, alguns, né? Acho que não muitos, porque a maioria já tem uma estratégia diferente. Alguns acham que se a gente reivindicar mais, a gente tem chance de sair com mais. Só que, na prática, a gente não vê isso acontecendo, né? Quando você vê a própria campanha dos metroviários, que a gente estava conversando com o Gustavo aqui no primeiro bloco, né? Eles reivindicaram mais de 20% de reajuste. E saíram sem ganho, com a perda salarial, se você comparar com o INPC, de 0,05. Ou seja, né, certamente teria que ter saído com mais, se essa fosse a lógica. Professores de São Paulo fizeram greve também não saíram com aumento, né, nem com reajuste nesse caso, que tem a ver com o trato do governo estadual com os trabalhadores, né, com os professores aí, e os trabalhadores no geral. Então, o que vocês falam sobre isso? Vamos comentar um pouquinho disso para o bancário entender claramente qual é a nossa posição sobre isso, ou por que a maioria dos bancários não acredita nessa estratégia. Bem, eu acho que a cultura da negociação
ela, para alguns setores que ainda insistem nessa questão de que vamos reivindicar muito, pedir muito, tem uma influência muito grande quando a inflação brasileira atingia picos enormes, né? Casas decimais acima, 85% às vezes, né? era muito comum, porque a inflação comia isso mensalmente. Era uma dinâmica Diariamente, diariamente. Eu diria, né? E essa cultura de pedir muito e achar que isso... Mas, na realidade, o bancário, né, a nossa categoria, ela está muito esclarecida e ela tem percebido que não adianta você pedir muito, porque senão também você passa uma ideia de derrota na campanha. Você pede 80%, 90%, aí você ganha 1%, 2% de ganho real, parece que está tendo uma derrota, e não é uma derrota, é uma vitória. Se você analisar um cenário conjuntural, onde eu tive há pouco tempo numa reunião na Central Única dos Trabalhadores com várias outras categorias, representantes de várias categorias, e o cenário delas é esse. Apenas a categoria bancária tem, nos últimos 10 anos, repetido o ganho real. Nós estamos há 11 anos com aumento real no salário, 11 acumulando anos. aumento no piso de mais de 40%. Mais de 40%. Aumento real no piso, acima da inflação. Sem falar os bancos Estratégia públicos. acho que bem correta nossa de reivindicar o piso do Diese, que nesse caso é um aumento muito maior do que esse índice que a gente está reivindicando, porque o piso do Diese está em mais de 3.299 reais e 66 centavos. Essa é o que nós aprovamos aqui no estado de São Paulo como reivindicação do piso. Nós somos até mais audaciosos, né? A gente não está pedindo 80% de forma vaga. O piso dos bancos públicos, por exemplo, nos últimos anos deram um salto muito importante porque, pela estratégia de negociação. Nós valorizamos muito o piso do banco público e do banco privado. E a ideia, quando a gente reivindica o piso do Diese, é poder ter na categoria um único piso que atinja toda a categoria e melhore o poder de compra. Então, e o bancário entende isso, ele assume a campanha. Ele acredita, ele aposta no ganho real, porque ele sabe que a gente tem uma campanha pé no chão, mas que ao mesmo tempo é corajosa e audaciosa. Que mesmo num cenário onde a inflação pode chegar aos 10%, ele acredita que a gente vai ter ganho real, o que não aparece em outras categorias. Ô, Carlos, fala um pouquinho, assim, você que veio do Banco Público, teve o Congresso do Banco do Brasil, da Caixa agora, o que você acha que é um tema central para os bancários dos bancos públicos? Além do aumento real, que eu acho que é para todo mundo, né, da PLR. Eu acho que também é o emprego. Por mais dicotômico que pareça, banco público debatendo emprego, mas também o emprego, assim, porque os bancos privados, a forma que eles têm de mexer no balanço é demitir, e a gente faz toda aquela luta para que isso não aconteça. Mas nos bancos públicos também, vários companheiros se aposentam, alguns chegam a falecer, agora tem planos de demissão voluntária, então o número total dos bancários vão reduzindo e os bancos não vão repondo. Então, o debate do emprego também é um debate central, que ele vai dialogar diretamente com saúde e condições de trabalho e também com o próprio debate de assédio moral. A sobrecarga de trabalho, né, que apesar de tudo, não está só nos bancos públicos. A sobrecarga de trabalho é uma realidade, inclusive na nossa categoria. Os bancos enxugam para depois trazerem as soluções dos avanços tecnológicos. Primeiro eles enxugam, depois eles tiram o cliente dentro da agência. Acho que, infelizmente, essa é a prática dos bancos. Essa questão das contratações está na nossa pauta. Tem bancários que passaram nos concursos, em especial da Caixa, que entram sempre no nosso Face, no nosso site e mandam lá, poxa, o sindicato vai priorizar? Com certeza nós vamos priorizar a questão das contratações, né? E eles estão ansiosos, natural, né, que os bancos públicos convoquem aqueles que passaram no concurso, né? Pra vocês terem uma ideia, o Banco do Brasil fez um plano de demissão voluntária agora há poucos dias, atingiram cerca de 5 mil bancários do BB, estão saindo do banco, estão se aposentando em função desse plano. Como é que a gente vai fazer? São 5 mil pessoas... A Caixa também teve mais de 3 mil, então é uma coisa que nós vamos cobrar nessa campanha, que se contrate mais, certo? Aline, o que mais você destaca aí da campanha e da discussão da conferência? Eu acho que é importante a gente reforçar essa questão do índice, né? Que tem um senso comum aí de que pede pouco para ganhar pouco, e nós... conversamos a nossa consulta no estado de São Paulo, o Sindicato de São Paulo e a FETEC, com quase 19 mil trabalhadores. Dos 19 mil trabalhadores com quais a gente conversou, 75% diz assim, eu acredito num aumento de até 15%. Porque vem numa lógica de 11 anos de campanha. Os bancários acompanham a campanha nacional, né? Na campanha nacional, os nossos sites saem todos do ar, e os bancários fazem o debate e vão no sindicato. Então, é uma lógica... É ruim quando você vai fazer um debate com o trabalhador e o bancário sabe fazer conta, não é verdade? Você vai fazer um debate com o trabalhador e fala assim, mas por que eles não pedem 40? Porque aí ia vir 20. Aí você desvaloriza, inclusive, a sua negociação, né? E a nossa campanha nacional, nós somos uma categoria que tem
um acordo coletivo de trabalho nacional. E vale para todos os bancários do Brasil inteiro, não é só do estado de São Paulo, né? Você consegue o mesmo ticket que o bancário da Paulista recebe aqui, o bancário lá de Araraquara, de Limeira ou do Sul Fluminense também recebe por conta dessa nossa campanha nacional unificada e da nossa convenção de Isso é trabalho. muito importante. Acho que a grande questão que o bancário tem que saber, que é muito importante na campanha, independente de qualquer coisa, é a nossa unidade E a nossa convenção nacional. coletiva. Isso é fundamental. Eu dou sempre o exemplo, quando eu converso com o bancário, dos Correios. O Correios tem uma campanha nacional porque é uma empresa única. Agora, não tem unidade. Os trabalhadores, infelizmente, e os sindicatos não conseguiram construir essa unidade. Isso tem atrapalhado a campanha dos Correios, dos trabalhadores dos Correios. Porque sempre terminam no tribunal. Pega as últimas campanhas, são todas no tribunal, resolvidas pelo tribunal. O tribunal é quem decide que aumento que é, quem decide... Aí tem descontado os dias de greve, tem compensado num prazo de 6 meses, tem deixado os trabalhadores insatisfeitos. É melhor? A unidade é fundamental para a gente resolver a nossa campanha a partir do que a decisão da maioria dos bancários do Brasil tomarem nas assembleias de base, porque quem decide são as assembleias de base. Não são os dirigentes sindicais, não é o Comando Nacional. O comando vai dizer a sua opinião, que é a obrigação do comando que está lá negociando, né? 35 pessoas que acompanharam a campanha o tempo todo, tem que dizer qual a sua opinião. Na nossa opinião, daquilo que nós caminhamos até aqui, que nós estamos observando do tamanho do movimento nacional, a gente sabe mais ou menos quando está chegando no limite dessas forças. Porque quando você não sabe o limite, acontece o que acontece com categorias aí, como os metroviários ano passado, que continuaram numa greve e saíram com 40 pessoas demitidas, né, por justa causa. E que está aí lutando pela readmissão de todo mundo. Então, acho que a gente tem que saber a hora de entrar, tem que saber a hora de sair, e tem que ter essa unidade nacional, porque ela é importante. Se todo mundo continuar, tem que todo mundo continuar. Se todo mundo sair, se a maioria sair, tem que todo mundo sair, né? Acho que essa a força da nossa campanha, é a nossa unidade, independente de central sindical, porque nós estamos aqui para conquistar para os trabalhadores, e a gente consegue juntar trabalhadores de quase todas as centrais sindicais, convida todo mundo para participar da mesa única. Nós convidamos mesmo os sindicatos que resolveram não participar, como Rio Grande do Norte e Maranhão, que está na CSP com lutas, nós convidamos para participar da campanha, porque a gente acha que é importante, fundamental, que todo mundo esteja na mesa. Né? Então, gente, nós vamos voltar depois, assim que a gente encerrar a nossa conferência nacional, para dar o resultado da nossa pauta. E a campanha só está começando. A gente teve alguns passos, né, Carlos e Aline? E ela só está começando, né, e a gente conta com a sua participação, porque ela é fundamental. Não existe campanha sem bancário. Isso é bobagem. Não acho que o sindicato é quem faz campanha. Não, o sindicato coordena, o sindicato organiza, mas quem faz campanha são os trabalhadores junto com o sindicato. Isso é fundamental que vocês tenham noção disso. Nós temos bancário de base participando da Conferência Nacional, né, Carlos? Muitos. Aqui em São Paulo a gente está levando o bancário de base também. Uma prática de todos os nossos sindicatos. Eleger vários delegados de base, até mesmo para alimentar a base com todo o debate da campanha salarial, né? Muito bem. Homens, mulheres, bancários de base, com os temas da consulta, com aquilo que os sindicatos discutem com suas bases. E a gente vai, com certeza, sair dessa conferência com a pauta única e com sindicatos unificados e os bancários unificados no Brasil inteiro, né, em torno dessa campanha. Nós vamos encerrar aqui o nosso momento bancário, agradecer a presença do Carlos Souza, secretário-geral da Contraf, da Aline Molina, que é secretária de Finanças aqui da FETEC São Paulo. E agradecer a vocês pela audiência, pela atenção. Um grande abraço a todos, até o próximo Momento Bancário.